porém sois filhos. Deus enviou ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que declara: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. No passado, quando não conheceis a Deus, costumavais servir aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conhecestes a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como podeis voltar para esses princípios elementares, fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos, tempo que eu talvez tenha trabalhado inutilmente para convosco. Irmãos, peço-vos que vos torneis como eu, porque eu também me tornei como vós. Nenhum mal me fizestes. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos anunciei o Evangelho pela primeira vez. E não desprezastes nem rejeitaste aquilo que no meu corpo era uma provação para vós. Pelo contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Onde está aquele vossa alegria? Porque eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, teriam os arrancado os seus próprios olhos para dá-los a mim. Será que me tornei vosso inimigo por vos falar a verdade? Aqueles que mostram interesses pessoais por vós não agem com boa intenção, mas sim para vos excluir, para que mostreis interesse pessoal por eles. É bom ser sempre objetivo do interesse pessoal, e não só quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo será formado em vós. Bem que eu gostaria que agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença para exaltar e agradecer o Teu santo nome. Te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a cumprir o Teu querer e a Tua vontade neste lugar. Eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça. O que nos importa, Senhor, é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, ter o Teu nome proclamado neste lugar. Por isso, Pai, nós te pedimos, fala conosco neste lugar, para a honra e glória do Teu santo nome. Que seja o Senhor a ser exaltado, que seja o Senhor a ser engrandecido, que seja o Senhor a anunciar e proclamar a Tua palavra, o Teu querer e a Tua vontade neste lugar. Por isso, Pai, nós te rogamos e te pedimos, fala aos nossos corações. Toma, Senhor, cada irmão e cada irmã que aqui se encontra e completa e realiza a Tua obra, porque Teu é o poder, Teu é o reino, Tua é a glória, para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, estamos diante de um livro aos Gálatas, que na quarta-feira passada falamos a respeito que a lei é incapaz de salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Paulo começa a anunciar e dizer àqueles irmãos que estavam se voltando para as práticas da lei, aqueles irmãos que estavam achando que iriam completar a obra que o Senhor havia realizado, começado na minha e na sua vida. Paulo volta a falar para os Gálatas dizendo: como vocês podem achar que vocês mesmos podem fazer aquilo que só Deus pode realizar? Paulo está dizendo sobre a salvação, ele está dizendo e falando sobre aquilo que Cristo Jesus realizou e fez na cruz do Calvário. Alguns irmãos se infiltraram na igreja da Galácia e começaram a dizer que eles criam em Cristo Jesus, mas eles precisavam agir de alguma maneira, fazer alguma coisa para acrescentar ou para complementar a obra salvífica de Cristo Jesus. E Cristo Jesus não era suficiente, mas eu preciso fazer algo, eu preciso me santificar, eu preciso cumprir isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso cumprir ritos para fazer e para receber o reino dos céus. Paulo começa a dizer para aqueles amados irmãos
que foi Cristo Jesus. Se não foi Ele, deste modo a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Paulo vai dizer sobre Abraão, que foi justificado pela fé, pela promessa, pelo que ele creu. Paulo começa a dizer sobre a fé, sobre crer, sobre confiar, sobre Cristo Jesus. Paulo vai dizer, se nós tentarmos acrescentar, nós estamos dizendo, a obra não é suficiente. Cristo morreu em vão. Negar a liberdade do Evangelho é viver como escravo, mesmo sendo filho de Deus. Negar a liberdade do Evangelho é viver como escravo, mesmo sendo filho de Deus. Quantas pessoas foram libertas pelo poder do santo nome de Jesus, mas têm vivido como escravo? De que maneira? Às vezes ainda escravo do pecado, às vezes ainda escravo dos ritos, às vezes ainda escravo da religiosidade. Uma das maiores ironias na vida cristã é esta: pessoas libertas por Cristo insistem em viver como se ainda tivessem presas. Não é falta de religião, não é ausência de culto, não é desprezo pela Bíblia, é algo mais sutil e perigoso: substituir o Evangelho por força humana, trocar a cruz por regras e a filiação por desempenho espiritual. Quantas pessoas estão vivendo desta maneira, trocando a cruz por regras, trocando a filiação de Deus por desempenho espiritual? Os Gálatas não estavam abandonando Jesus, estavam adicionando algo. E Paulo deixa claro: acrescentar algo a Cristo é negar Cristo. Acrescentar algo a Cristo é negar Cristo. Você vive como filho ou como escravo? Você vive o tempo todo em sua vida cristã tentando agradar a Deus, tentando merecer o seu amor? Como você tem vivido? Como filho ou como escravo? Nós veremos no versículo de 1 ao de número 3, que antes de Cristo éramos herdeiros, presos à escravidão. Acompanhe comigo o versículo 1 ao versículo de número 3, que diz assim: contudo afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. Paulo está dizendo e demonstrando na lei que um homem, uma criança, quando seus pais falecem, ele herda todas as coisas dos seus pais. Ele é menor de idade, ele é dono de tudo, mas ele é escravo. Ele é como um escravo, pois ele não tem a maioridade, ele não tem uma idade específica para administrar ou para fazer aquilo que ele bem entende. Por isso Paulo diz: contudo afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. A maioridade no judaísmo, ela era algo que ela não tinha uma data ou uma idade específica. Ela era algo que era constituído pelo pai ou pela mãe, que a partir daquela idade o filho se tornaria um homem, que se tornaria maior de idade para administrar e para tomar todos os seus recursos e trabalhar conforme bem queria e fazia. Por isso Paulo está dizendo e demonstrando que o herdeiro, quando é menor de idade, ele nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. Paulo está trazendo essa analogia porque ele está demonstrando: antes nós éramos escravos, porque nós estávamos debaixo da lei, estávamos debaixo do pecado. Mas ele começa e continua dizendo: mas está sujeito a tutores, a administradores, até o tempo determinado pelo Pai. Está sujeito a tutores e administradores, pessoas que governam, que fazem, que aconselham, que realizam as coisas até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos
menores, estávamos debaixo da escravidão dos princípios elementares do mundo. Paulo vai dizer, assim também nós, eu e você, assim como os irmãos em Galácia, éramos menores, estávamos debaixo da escravidão aos princípios elementares deste mundo. Paulo está dizendo sobre as leis, debaixo da lei deste mundo, debaixo da autoridade deste mundo, debaixo do poderio das trevas deste mundo. Por isso ele vai dizer dos elementares deste mundo, dos princípios elementares, dos principados ou dos princípios elementares deste mundo, do poderio deste mundo. Por isso Paulo disse que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas Paulo está dizendo sobre isso que assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão. Mas Cristo nos libertou. E a pergunta que eu lhe faço é: você entende sua condição sem Cristo? Ou ainda acha que sempre esteve no controle? Você entende a sua posição sem Cristo? Ou você acha, ou ainda acha, que você sempre esteve no controle da sua vida? Que é você quem tem o poder, que é você quem tem a força, que é você quem tem o controle das suas escolhas, das suas decisões e do seu viver. Por isso eu te pergunto, você entende sua condição sem Cristo? Você entende que sem Cristo Jesus você estava perdido, você não tinha como se chegar a Deus? Você entende que sem Cristo Jesus nós iríamos perecer neste mundo? Ou você acha ainda que você pode se chegar a Deus, que você tem o controle das suas escolhas e decisões, que você tem o poder de agradar a Deus e de ser recebida por Ele? Paulo afirma que enquanto o herdeiro é menor, não há diferença prática entre ele e um escravo. Mas mesmo sendo dono de tudo, ele vive limitado, vigiado e sem liberdade. Assim também era nossa condição espiritual. Estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Religião, lei, esforço humano e sistemas espirituais nunca libertaram ninguém. Podemos ver isso em Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Colossenses 2, do 20 ao 22. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivêssemos no mundo, vos sujeitais a ordenanças: não manuseeis isso, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Toda tentativa de alcançar Deus sem Cristo nos mantém religiosos, mas não livres. Toda tentativa de alcançar Deus sem Cristo nos mantém religiosos, mas não livres. Quantas pessoas estão aí afora tentando agradar a Deus de alguma maneira, tentando fazer diversas coisas para agradar a Deus, fazendo rezas, fazendo diversas coisas, diversas maneiras, tentando agradar a Deus sem Cristo Jesus. Sem o Senhor, tentando fazer da sua maneira, do seu jeito. Eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou trabalhar, eu vou cumprir. Em vão. Achando que assim irão se justificar diante de Deus. Como aqueles que Jesus diz em Mateus 25, diz: Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome eu realizei, em teu nome eu cumpri. E a pergunta que nos fica é: como você chegará diante de Deus? Dirá: Senhor, eu estou aqui, eu mereço a vida eterna porque eu criei no Senhor, porque eu confiei no Senhor, porque eu criei na promessa, ou porque eu fiz, porque eu realizei, porque eu cumpri, porque eu fiz isso ou aquilo outro, e eu sou merecedor de receber os céus. Paulo está dizendo para aqueles homens: nada que venhamos a fazer, nada que venhamos a realizar, poderemos nos justificar. Porque nós éramos
escravos. E quantas pessoas vivem ainda escravos do medo, escravos do pecado, escravos de tentar agradar a Deus para merecer o reino dos céus? Não que você não tenha que cumprir, não que você não tenha que viver, não que você não tenha que realizar e fazer e amar o seu próximo como a si mesmo. Mas às vezes fazemos isso achando que eu vou viver desta maneira, porque se eu não fizer ou não realizar, eu não irei para o céu. Se enganando, achando que se eu fizer algo ou realizar algo, eu me torno merecedor. Nós não somos merecedores, mas Cristo Jesus derramou o seu sangue quando nós ainda éramos pecadores. E é o seu sangue quem nos justifica, é o seu sangue quem nos santifica todos os dias. Precisamos viver para a glória e honra do Senhor. Por isso, no versículo 4 ao 7, nós veremos Deus agiu na história para nos transformar em filhos. Acompanhe comigo o versículo 4 ao 7. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Paulo vai dizer, e vindo, porém, a plenitude dos tempos. Não foi antes, não foi depois, foi no momento correto que Cristo Jesus entregou a sua vida por mim e por você. Poderia, quando Adão e Eva pecou no jardim, Jesus poderia ter vindo, morrido e acabou o pecado. Não podia ter acontecido. Mas Deus tinha um plano salvífico na minha e na sua vida. Deus queria demonstrar que a geração, que o ser humano, o homem sem Deus, estava perdido. O homem sem Deus, ele não conseguiria viver ou morar com Deus eternamente. O homem sem Deus, por mais que tentasse, por mais que realizasse, por mais que cumprisse, iriam acabar, no mínimo, como os fariseus. Eram religiosos, conheciam a palavra, conheciam tudo, mas praticavam o mal. Você pode conhecer a palavra, você pode dar o dízimo da hortelã, você pode fazer o que você bem entender, mas se você não buscar o Senhor verdadeiramente, não ter um relacionamento com Deus, não ter uma entrega ao Senhor porque você o ama, porque você entende que você não merecia, mas Ele morreu na cruz do Calvário para me salvar e para te salvar, a sua religiosidade será em vão. Será como o profeta disse, esse povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas pessoas estão aí afora dizendo, eu vou ajudar, porque o dia que eu precisar, eu ajudei. Então eu terei uma dívida com Deus, ou terei algo acrescentado no banco do céu. Então eu vou fazer, porque o dia que eu precisar, o dia que eu passar por alguma dificuldade, Deus vai olhar e vai dizer, ele foi tão bonzinho, ele ajudou tantas pessoas, então está na hora de eu retribuir o que ele fez. Quando as pessoas vivem este mundo achando que estão juntando algo, mas nós não somos merecedores deste amor. Nunca iremos nos tornar merecedor do que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. O que a igreja na Galácia estava tentando fazer e tentando realizar era ser merecedora. Se você não guardar a lei, se você não guardar os dias, se você não circuncidar, se você não fizer isso, se você pintar a unha, se você pintar o cabelo, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você realizar isso, você vai para o inferno. Aonde está? Paulo está dizendo àquela igreja que o Senhor veio no momento oportuno, no momento certo. O Senhor enviou o seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei. Cristo Jesus cumpriu aquilo que eu e você nunca conseguiremos
cumprir. E para resgatar, 5, os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O interessante é que Paulo está dizendo, peraí, pastor, mas eu aprendi que todos nós somos filhos de Deus. Paulo não está dizendo isso. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus morreu para que eu e você nos tornássemos filhos de Deus. Em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Porque sois filhos. Porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho. Que Espírito é esse? O Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo que nos selou. Peraí, pastor, então quem é filho precisa ter o Espírito Santo de Deus. Lembra quando os fariseus viraram para Jesus, nós somos filhos de Abraão? E Jesus disse, não, vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês cumpririam, fariam o que Abraão fez. Nós somos filhos de Deus. Deus disse, não, vocês não são filhos de Deus. Porque vocês não receberam aquele que Deus enviou. Vós sois filhos do diabo. Aqueles homens religiosos viviam na doutrina, viviam guardando, viviam fazendo, viviam realizando. E Jesus diz para ele, vocês não são filhos de Deus. Porque eles não faziam e não viviam, não criam naquele que Deus enviou, Cristo Jesus. Paulo está dizendo, e porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que clama com gemidos inexprimíveis a Deus, a respeito da minha e da sua vida. É Ele quem clama, Abba, Pai. 7. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Não pela minha, não pela sua obra, mas pela obra de Deus, pela obra salvífica. Cristo Jesus, crucificado na cruz do Calvário, por causa do meu e do seu pecado. Paulo está dizendo, portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Sua fé descansa na obra consumada de Cristo ou na sua constância espiritual. A sua fé tem descansado na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário ou na sua tentativa de cada dia mais, na sua constância espiritual. Não, eu confio em mim. Eu confio na minha força, no meu braço, no meu poder. Vindo à plenitude dos tempos, a salvação não nasceu da iniciativa humana, mas da soberania divina. Cristo nasceu de mulher, verdadeiramente humano. Nasceu sob a lei, para cumprir o que eu e você falhamos. O objetivo não era apenas perdoar pecados, mas mudar nossa posição espiritual. O objetivo de Jesus não era apenas perdoar os nossos pecados, mas mudar a nossa posição espiritual. Nós éramos escravos, mas hoje sois livres do poder do pecado. Sois livres. E por que muitos
têm vivido escravizados, porque muitos têm vivido na escravidão do pecado, têm escolhido viver o velho homem ao invés de viver o novo de Deus em sua vida. Porque muitos têm tentado agradar a Deus com sua força, com seu poder, com sua santidade, com seu querer. Se todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus, nós não merecíamos e nunca iremos merecer, mas o seu amor nos alcançou. A sua graça nos encontrou para que recebêssemos a adoção de filho. Não somos tolerados por Deus, somos recebidos como filho. Deus, ele não nos tolera, não, porque o sangue está sobre nós, ele está nos tolerando, não. Nós somos filhos de Deus. O sacrifício de Cristo Jesus nos tornou filhos de Deus pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Romanos 8, 15 e 16 nos diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai, e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Senhor te libertou, Ele levou sobre si todas as nossas transgressões. O castigo que estava sobre mim e a sua vida foi levado sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário, pelo meu e pelo seu pecado. Por isso não viva tentando agradar, não viva tentando merecer, porque você nunca irá merecer o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, mas viva por amor. Jesus disse: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Não porque eu quero agradar, não porque eu quero merecer, mas porque eu amo o Senhor, eu amo o que Ele fez por mim, eu amo o que Ele realizou na cruz do Calvário. Eu vou viver com integridade de vida, eu vou viver para a honra e glória do meu Senhor. Não porque eu quero merecer, não porque eu quero fazer, porque eu nunca irei merecer, mas porque eu amo o Senhor, eu vou viver para a honra e glória dEle. Porque eu amo o Senhor, eu vou agradar o meu Mestre. Porque eu amo o Senhor, eu vou viver para a glória de Deus em seu Filho Cristo Jesus. Por isso Paulo viveu a vida que viveu. Por isso Paulo entregou a sua vida. Por isso ele não tinha a sua vida como algo que ele tivesse dignidade, mas ele tinha a sua vida como entrega, como sacrifício ao Senhor, porque ele entendeu: porque eu amo Jesus, eu vivo para Ele. Se você ama o Senhor, se você ama o que Ele fez por você, se você ama o que Ele realizou na cruz do Calvário por você, obedeça, viva uma vida de obediência. Não porque você irá merecer algo, não porque você irá demonstrar para o Senhor: olha, eu estou fazendo, olha, eu estou realizando, olha, eu sou bonzinho, porque não há um só bom, a não ser o Senhor Deus que estás no céu. Jesus disse: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Não é mais por obrigação, não é mais por escravidão, é por amor. João 1, do 12 ao 13, nos diz: mas a todos quanto o recebestes, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nós fomos e nos tornamos filhos não por causa da minha vontade, não por causa da lei, não por causa de ninguém, não por causa de sangue, de descendência, não por causa de nada disso, mas por causa de Deus.
É Deus quem nos vivifica, é Deus quem nos fortalece, é Deus quem nos dignifica. Quem ainda vive dominado pelo medo, talvez não tenha compreendido a adoção. Quem ainda está aprisionado pelo medo de ser lançado no inferno, quem ainda está aprisionado no medo de viver uma vida perdida, quem está ainda aprisionado pelo medo, não entendeu que não é por mim, não é por você, é por Cristo Jesus. Não sou eu, não é você e nunca será, mas é Cristo Jesus quem nos fortalece, é Cristo Jesus quem nos sustenta, é Cristo Jesus quem se sacrificou na cruz do Calvário por mim e por você. Por isso não faça nada pensando em realizar algo para merecer, porque você não irá merecer. Mas faça porque você ama o Senhor, porque você ama o que Ele fez por você, ainda que Ele não faça mais nada em sua vida, mas você ama o que Ele já fez. Ele te comprou, te salvou, te libertou e quer que você esteja com Ele, morando com Ele, vivendo com Ele eternamente. O versículo 8 ao 11 nos diz: voltar ao legalismo é retroceder espiritualmente. Acompanhe comigo. O versículo 8 ao 11. Agora, porém, que já conhecestes a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como podeis voltar para esses princípios elementares, fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Paulo está dizendo: eu não entendo. Você foi liberto, você hoje é conhecido por Deus, mas você quer voltar às velhas práticas. Você quer voltar a agradar a Deus, você quer voltar às leis, quer voltar a cumprir ou a fazer. Paulo está dizendo: no passado, quando não conhecestes a Deus, costumava servir aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conhecestes a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele. Paulo está dizendo: não foi você que conheceu a Deus, mas Ele quem te conheceu. Sendo conhecido por Ele, como podeis voltar para esses princípios elementares fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Ele está dizendo: como pode? Você foi conhecido por Deus e quer voltar talvez ao velho homem, quer voltar às velhas práticas pecaminosas. Você foi conhecido por Deus e quer voltar a realizar e cumprir aquilo que você fazia anteriormente. Você foi conhecido por Deus e quer voltar a tentar agradar a Deus de alguma maneira para se justificar perante a Deus. Paulo está dizendo: eu não entendo. Como você pode ter dito: eu aceitei a Jesus, Deus mudou a minha vida, e às vezes praticar e viver no pecado, no erro? Paulo está dizendo: como pode? Você foi conhecido por Deus e quer voltar aos fracassos, às pobrezas que a lei realiza e diz. Guardais dias, meses, tempos e anos. Temo que eu talvez tenha trabalhado inutilmente para convosco. Ele está dizendo: eu fiquei aí um tempão, preguei a palavra, ensinei, instruí. E o que adiantou? O Senhor está dizendo: eu deixei a palavra, eu deixei a palavra de Deus, a Bíblia, para te instruir, para te ensinar, para ela ser lâmpada para os seus pés, para ela ser bússola para o seu caminho. Eu coloquei um pastor na igreja para falar sobre a palavra, para ler, para explicar, para instruir. E o que tem adiantado? Se às vezes estamos querendo merecer,
ou se às vezes estamos querendo voltar ao velho homem, às velhas práticas. Por isso Paulo está dizendo, será que foi em vão? Talvez Cristo esteja se perguntando, olhando para cada um de nós e dizendo, será que meu sacrifício foi em vão na cruz do Calvário? Será que toda a dor que eu sofri, todo o peso que eu carreguei sobre os meus ombros, foi em vão? O que hoje governa a sua espiritualidade? O espírito ou o medo de errar? Eu vivo espiritualmente, eu vivo fazendo isso ou aquilo porque eu não quero errar. Não porque é o Senhor que te fortalece. O que hoje tem governado a sua espiritualidade? O espírito ou o medo de errar? Paulo é duro porque o perigo é real. Absorver dias, meses e ritos como meio de aceitação diante de Deus é trocar liberdade por escravidão. Quantas pessoas têm trocado a liberdade que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário por escravidão, pelo medo, pelo temor? Quantas pessoas têm trocado Cristo Jesus por um prato de imundície que o mundo pode dar, por algo temporário, por algo passageiro? Quantas pessoas têm trocado Cristo Jesus por tentar viver para merecer? Isso não é crescimento espiritual, é regressão. Talvez você ache, eu estou vivendo assim, eu estou crescendo espiritualmente. Não, você está regredindo. Ninguém poderá se justificar diante de Deus. Ninguém poderá chegar diante de Deus e dizer, eu fiz, eu realizei, eu cumpri, eu sou merecedor, porque nós não somos merecedores de nada. Gálatas 5:1 nos diz, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Hebreus 10:1 nos diz, porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferecem, cada ano pode aperfeiçoar os que eles se chegam. Colossenses 2:16-17, portanto ninguém vos julguem pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Seu corpo pertence a Cristo? Ou tem pertencido às suas vontades? Ou tem pertencido ao seu eu? Ou tem pertencido àquilo que eu quero, aquilo que eu desejo? O seu corpo tem pertencido a Cristo? Ou tem pertencido a si mesmo? As suas vontades, os seus desejos, o seu querer, o seu realizar, o seu perpetuar? A quem tem pertencido o seu corpo? Sempre que Cristo deixa de ser suficiente, a fé se torna um peso. Talvez você esteja aqui hoje tentando carregar o peso do mundo em suas costas. Tentando achar que com a religiosidade, que você, com a sua suficiência, com aquilo que você acha, você irá agradar a Deus. E isso tem pesado. Mas Jesus diz em Mateus, e na placa da nossa igreja está escrito, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor te chamou para tirar o peso sobre as suas vidas, mas às vezes nós queremos e carregamos um peso maior, sendo transformados talvez pela religiosidade, pelo desejo de agradar, pelo desejo de merecer, pelo desejo de fazer e acontecer para possuir algo. Se você quer agradar o seu Deus, agrade porque você o ama. Agrade porque você entende, eu não mereço, nunca irei merecer, mas o seu amor me constrange.
O seu amor me alcançou e hoje eu sou livre do pecado, do medo e posso viver para a honra e glória do Senhor. Sempre que Cristo deixa de ser suficiente, a fé se torna um peso. Sempre que Cristo Jesus não for suficiente na minha e na sua vida, a fé se tornará um peso. Sempre que você quiser acrescentar algo a não ser Cristo Jesus, você irá viver sob o peso da lei, peso do pecado. Do versículo 12 ao 20, nós veremos o coração de um pastor que luta para ver Cristo formado. Acompanhe comigo. Irmãos, peço-vos que vos torneis como eu, porque eu também me tornei como vós. Nenhum mal me fizeste. Paulo está dizendo, eu era judeu. Eu vivia cumprindo a lei. Em outras cartas ele vai dizer, circuncidado ao terceiro dia, judeu de judeu. Ele vai dizer, e quanto à lei eu era aquele que guardava, que fazia. Mas eu me tornei como um de vós. Isso não me causou mal algum. Também me tornei como vós, e nenhum mal me fizestes. Paulo está dizendo, eu entendi que eu não sou merecedor. Eu entendi que não adianta eu fazer nada querendo merecer, porque eu não irei me justificar diante de Deus. 13. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que eu vos anunciei o Evangelho pela primeira vez. Paulo está dizendo, e sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que eu vos anunciei o Evangelho pela primeira vez. Muitos vão dizer, isso aí é o espinho na carne. Eu não sei, querem dizer e querem supor qual era a enfermidade de Paulo. Se Deus quisesse que eu e você soubesse, não estava escrito aqui. E ele não quer e pronto. Pessoas querem discutir e viver uma vida em discussão porque querem saber qual foi a doença, o que houve, o que isso tem a ver com a sua vida. Paulo está dizendo, e sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos anunciei o Evangelho pela primeira vez. Talvez ele estava lá, aconteceu alguma coisa com ele teve que ficar naquela cidade. Ele aproveitou que estava doente, estava naquele lugar, ele falou assim, eu vou pregar a palavra, eu vou anunciar a palavra neste lugar. Por isso ele está dizendo, e sabeis que foi por causa de uma enfermidade. Não era por causa, talvez ele não queria nem estar ali, mas por causa que ele ficou doente, ele anunciou e pregou a palavra. E quantos têm a desculpa, não, eu não vou na igreja não porque eu estou gripado, eu não vou não porque eu estou com febre, eu não vou por causa disso. Paulo mesmo doente anunciava e pregava a palavra da verdade. Paulo mesmo doente fazia a vontade do Senhor. Paulo mesmo doente anunciou a palavra de Deus. E não desprezastes, nem rejeitastes aquilo que em meu corpo era uma provação para vós. Pelo contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Paulo vai dizer, vocês não me negaram, vocês não me impediram, mas vocês me receberam. Onde está aquele vossa alegria? Onde está a vossa alegria? Porque eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, terias arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Paulo está dizendo, e aqui ele vai nos dizer que talvez a sua doença seria nos olhos. Por quê? Porque aqueles irmãos amavam tanto ouvir a verdade, ouvir a palavra, que eles queriam tirar os próprios olhos para dar para ele. Onde está a vossa alegria em receber a palavra de Deus? Às vezes queremos e falamos assim, isso aí eu não quero mais ouvir não. Eu quero dizer que eu vou ser próspero, que eu vou possuir, que eu vou ter, que eu vou realizar, que vai fazer isso e aquilo na minha vida. Eu preciso me consertar, eu já sei. E aí? E o que você faz com essa verdade que você já sabe em sua vida? Você tem se consertado ou tem errado cada vez mais? Não tem problema não, mais um errinho, já estou todo errado mesmo. Mais um, menos um. O que você tem feito em sua vida? A Bíblia vai nos dizer, aquele que é limpo, limpe-se mais.
Mas aquele que é sujo, suje-se mais. Será que me tornei vosso inimigo, por vos falar a verdade? Eu estou perguntando àqueles irmãos, eu sou inimigo de vocês porque eu estou pregando a verdade? Eu quero o bem de vocês? Porque eu quero que nós vamos morar no céu e eu me tornei inimigo de vocês, então, por causa disso? 17. Aqueles que mostram interesse pessoal por vós, não age com boas intenções, mas sim para vos excluir, para que mostreis interesse pessoal por eles. Paulo está dizendo aqueles que estão indo até vocês aí, dizendo coisas para vocês, não, você tem que fazer isso, não, Paulo não é apóstolo, não, mas isso não é verdade, não, isso que você aprendeu não é desse jeito. Eles querem dominar. E é bom ser sempre objetivo de interesse pessoal, e não só quando estou presente convosco. E é bom ser sempre objetivo de interesse pessoal, e não só quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo está dizendo, eu não quero mal de vocês. Eu quero que Cristo seja formado em vocês. Às vezes você pode se perguntar e dizer, mas pastor, tanta palavra dura, tanta coisa, por que isso? Eu quero que eu e você venhamos a entrar no reino dos céus e venhamos a ver o nosso Senhor face a face. Paulo está dizendo, eu sofro porque eu quero ver Cristo em vocês. Eu prego, eu anuncio, eu vivo porque eu quero que vocês vivam com o Senhor, estejam com Ele e morem com Ele eternamente. Paulo está dizendo, eu não quero o mal de vocês, eu não quero o fim de vocês, eu quero que vocês encontrem ao Senhor. E esse é o meu desejo como pastor, é conseguir entregar cada um de vocês nas mãos de Cristo Jesus. Mas eu tenho a certeza de que eu tenho feito aquilo que o Senhor me chamou para fazer, anunciar a verdade, pregar a sua palavra, doa quem doer. Paulo está dizendo, meus filhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Bem que eu gostaria agora de estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Paulo falou para eles, eu queria estar com vocês. Eu não queria estar distante falando o que eu estou dizendo, mas eu queria estar presente, porque eu estou perplexo com o que vocês estão fazendo ou realizando. Você tem aceitado a correção quando ela vem de alguém que ama a sua alma? Você tem aceitado a correção de alguém que ama a sua alma? Ou você tem se irado? Ou você tem ficado com raiva? Paulo fala como um pai espiritual. Ele não quer seguidores, quer Cristo formado neles. Os falsos mestres tinham zelo, mas não seguiam Deus. Eles afastavam as pessoas da verdade para controlá-las. 1 Coríntios 4,15 nos diz, porque ainda que tivesses 10 mil pessoas cuidadosas de você, que cuidassem de você, administradores, isso é um aio, em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Colossenses 1,28 nos diz, o qual nos anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que aprendêssemos todo homem perfeito, apresentássemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Liderança saudável não cria dependência, forma Cristo nas pessoas. Precisamos formar Cristo na vida das pessoas.
O Evangelho não nos chama a tentar mais, nos chama a descansar melhor em Cristo. O Evangelho não nos chama a tentar mais, ele nos chama a descansar. Você tem descansado em Cristo Jesus? Você tem descansado na promessa do Senhor? Você tem descansado no que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você? Voltar à escravidão religiosa é dizer, mesmo sem palavras. Voltar à escravidão religiosa é falar, é dizer, mesmo sem palavras. Voltar às velhas práticas, voltar a tentar agradar, é se voltar para a escravidão. É dizer, a cruz não foi suficiente. Quando eu tento fazer algo, eu estou dizendo, a cruz não foi suficiente. Hoje o texto nos confronta com uma escolha clara. Filhos ou escravos? Graça ou mérito? Liberdade ou medo? Quem é filho vive por identidade, não por desempenho. Quem é filho vive por identidade, não por desempenho. Não tente sem Cristo Jesus. Faça porque você o ama. Faça porque você entende, eu não mereço. Nunca irei merecer, mas porque eu amo, eu vivo para a honra e glória do meu Senhor. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai,